Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, talvez este trecho do Evangelho nos ajude a entender como Deus é bom. Deus que não se cansa nunca de fazer o bem para conosco, colocando-nos como exemplo a nossa própria natureza. Se vós que sois maus, sabeis fazer coisas boas, quanto mais Deus, que bondade por excelência, não fará para os seus filhos. Portanto, não podemos cansar-nos nunca de pedir a Deus. Não podemos nunca cansar-nos de dirigir-nos a Ele, pedindo por aqueles que nós queremos, por aquilo que nós precisamos. A primeira leitura, escutamos a Esther intercedendo pelo seu povo, fazendo aquela oração que muitas vezes nós fazemos, não olhar de forma egoísta para nós mesmos, mas sim sendo intercessores, pedindo para os outros. E aquilo que o Evangelho nos coloca no final, confirma aquilo que Esther nos coloca: não pedir só para nós, não olhar só para nós mesmos, mas sim pensar naqueles que precisam, naqueles que estão perto de nós. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Quer dizer, sair do nosso olhar para nós mesmos e dirigir o olhar para aqueles que estão perto de nós. Muitas vezes podemos acreditar que pelas nossas próprias forças podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou queremos fazer tudo segundo a nossa vontade, mas sem confiar em Deus, aquilo que nos ajuda a fazer o seu projeto, fazer o bem para os outros, deixar que Deus faça a sua parte e que nós possamos caminhar com liberdade. Que possamos aprender como Esther a interceder sempre, a pedir pelos outros, pelas necessidades daqueles que mais precisam e fazer a nossa parte. Deus fará a sua parte se nós deixamos que Ele seja Deus em nossa vida. E que nos lembremos sempre de pedir para Ele. Lembremos aquilo que nos diz: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Mas temos que fazer a nossa parte. Não podemos esperar que tudo possa cair do céu sem também nós termos a iniciativa. Se bem é verdade que Deus sabe daquilo que nós precisamos, também nós precisamos bater a porta, precisamos dirigir-nos a Ele, precisamos continuar com essa oração de súplica, precisamos continuar confiando
nele que nos escuta e conhece. No momento de silêncio, então, peçamos a Deus que nunca nos cansemos de dirigir-nos a Ele, que a nossa oração possa produzir frutos, mas não de forma egoísta, não pensando só em nós, mas sim que tenhamos a capacidade e a sensibilidade de olhar para os outros, de pedir pelos outros, de pedir por aqueles que precisam. O Deus que nos escuta e conhece, saiba acolher as nossas orações e não deixemos de lado esta prática que a Igreja nos propõe, sobretudo neste tempo de Quaresma. Insistir, pensar de alguma forma mais atenciosa na nossa oração, no nosso diálogo com Ele, na nossa comunicação com aquele que está bem perto de nós, atentos sempre às nossas súplicas, atentos sempre àquilo que nós precisamos.